Bom pessoal, a Disney divulgou novas informações sobre a Era do Gelo 6, incluindo detalhes da história, o que já nos permite criar algumas perspectivas para esse novo filme. Por exemplo, do elenco dito principal, todos vão aparecer ou alguém vai ficar de fora? Eu não faço ideia. E do elenco de apoio, é possível que a gente tenha o retorno de algum personagem que foi importante no passado? Eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, também sobre o título oficial do filme, onde a história vai se passar e a nova data de estreia do longa. Portanto, pode rodar a vinheta. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Bora começar com o que já temos de oficial sobre a Era do Gelo 6. Primeiro, o título. A Disney anunciou que esse novo filme vai se chamar Boiling Point, que em tradução literal para o português fica ponto de ebulição. O estúdio também confirmou a nova data de estreia do longa. Inicialmente a previsão era que fosse em dezembro de 2026, mas agora será em fevereiro de 2027. Mais especificamente no dia 5. Ou seja, ainda vai demorar um pouquinho para vermos o filme nas telonas. Podia ser pior, não é? A Disney ainda deu os primeiros detalhes sobre a história, informando que a nova aventura levará o bando liderado pelo Manny a recantos nunca antes vistos do mundo perdido. Em outras palavras, pela terceira vez um filme da franquia vai explorar a Terra dos Dinossauros. A primeira foi lá em A Era do Gelo 3 e a segunda foi em A Era do Gelo, As Aventuras de Buck. Inclusive, eu vou falar mais sobre esse filme ainda nesse vídeo, porque muita gente tem dúvidas se ele integra ou não a linha temporal dos longas que foram lançados direto nos cinemas. Mas eu vou chegar nele daqui a pouco. Bora falar antes sobre as perspectivas de A Era do Gelo, ponto de ebulição. Começando pelo Buck. Com a confirmação de que a história se passará novamente no mundo perdido, é praticamente certo que teremos o retorno dele. Também há uma expectativa muito grande pelo retorno da mamãe Dino e dos filhotes dela, que a essa altura do campeonato já devem estar adultos, e eu realmente torço para que isso aconteça, porque em As Aventuras de Buck, por exemplo, só tivemos a aparição da mamãe Dino, não houve nenhum sinal dos filhos dela, então seria muito legal já ver eles adultos e reencontrando o Sid, que querendo ou não também ajudou na criação deles. E o Rudy, gente, será que ele vai voltar nesse novo filme de A Era do Gelo? Eu espero que sim, afinal se a Disney confirmou que a história vai se passar no mundo perdido, é perfeitamente plausível promover o retorno dele. O Rudy é tido por muitos como o melhor vilão de A Era do Gelo. Sabe que dessa vez ele tem razão? Eu até cheguei a fazer uma enquete perguntando justamente isso. E vejam só, o Rudy ganhou de lavada do Soto e do Capitão Entranha, dois vilões de grande relevância para a franquia. Portanto, o Rudy é um personagem extremamente popular e a Disney sabe disso. Então, se eu fosse ela, não perderia a oportunidade de trazê-lo de volta. E se vocês lembrarem bem, a Era do Gelo já fez isso antes, mas foi com o Buck. Depois de estrearem a Era do Gelo 3, ele ficou ausente no quarto filme. Na verdade, ele até apareceu, mas foi uma participação rápida, coisa de segundos lá no início. Mas aí, no quinto filme, resolveram trazer ele de volta pra valer. Uma decisão extremamente acertada, porque o Buck, assim como o Rudy, também é um personagem extremamente popular entre os fãs. Não à toa, a Disney produziu o spin-off As Aventuras de Buck, justamente pra surfar no hype dele. Então assim, Buck e Rudy juntos, mais uma vez, seria um baita comeback. Como vai, Rudy? Eu gostaria de ver isso nos cinemas. E vocês? Coloquem aí nos comentários. Outro personagem que muita gente aguarda até hoje por um retorno é o Roshan, o bebê humano do primeiro filme. Mas infelizmente eu acho que isso não vai acontecer. Especialmente com a confirmação da Disney de que a história de A Era do Gelo, ponto de ebulição se passará na Terra dos Dinossauros. O que é uma pena porque, nossa, o que eu não daria pra ver esse reencontro do Roshan com o Sid, o Manny e o Diego. Mas a esperança é a última que morre. Vai que a Disney resolve colocar ele no filme de alguma forma. Bora agora falar do núcleo principal, que é representado pelo bando do Manny. Eu não sei se a Disney vai fazer isso aqui, mas eu, Gabriel, sinto que precisam enxugar a quantidade de personagens. Tem muita gente junta e misturada ao mesmo tempo. E isso ficou mais do que evidente no quinto filme. Por exemplo, a She-Ra em A Era do Gelo 4 teve uma baita importância, mas aí chega em A Era do Gelo 5 e ela simplesmente não faz nada. Ela só tá lá, existindo no meio da galera. Mas se ela não tivesse, também não ia fazer nenhuma diferença. E isso é um sintoma claro de que tem muito personagem pra administrar. Querem ver? Eu vou provar pra vocês. No primeiro filme, a gente tinha Manny, Sid e Diego, três personagens
personagens principais. Em A Era do Gelo 2, esse número subiu para 6, com a Ellie, Crash e Ed. No terceiro filme entrou o Buck, totalizando 7 personagens até agora. E olha que ele nem é um membro fixo do bando, mas ainda assim faz parte do núcleo principal. Já em A Era do Gelo 4, a gente teve mais 4 adições importantes: Shira, a avó do Sid, o Lois e a Amora, que apesar de ter nascido no filme anterior, só foi ter importância mesmo em A Era do Gelo 4. Com todos eles, já temos 11 personagens, nem todos protagonistas, mas todos do núcleo principal. Chegando em A Era do Gelo 5, se juntam ao bando o Julian e no finalzinho a Brooke, totalizando 13 personagens. Ou seja, é muita gente, não dá pra administrar tudo isso de uma forma justa num filme de cerca de 1h30. Ele tem toda a razão. Isso porque a gente nem tá falando dos personagens secundários que não integram o bando. Portanto, a Disney precisa enxugar esse núcleo principal. Se eu fosse diretor ou roteirista de A Era do Gelo 6, eu logo de cara já tirava 2 personagens. São eles Julian e Amora. Isso porque no longa anterior eles planejavam deixar o bando após o seu casamento. Também tiraria a avó do Sid, que em A Era do Gelo 5 deixou o bando pra ficar com aquele coelho em Geotopia. Outro pra descartar é o Luiz, que na prática só foi importante em A Era do Gelo 4. No quinto filme ele fez apenas uma participação rápida no início. Todos esses eu tiraria tranquilamente porque o roteiro permitiria fazer isso sem que a história fosse prejudicada. Aí a gente sairia de 13 para 9 personagens do núcleo principal. Ainda é um número alto, porém mais fácil de administrar. Bom, e enfim chegou a hora de falar de A Era do Gelo: As Aventuras de Buck, o último filme da franquia lançado até então. Diferente dos outros, esse não foi para os cinemas, e sim direto para o Disney Plus. E de longe é o filme mais odiado pelos fãs e o de menor qualidade. É verdade isso? Diga-me que isso é mentira. A história tem um monte de coisa mal explicada e personagens ausentes, como Shira, Amora e Scratch. É um filme bem ruim, que fez a gente se perguntar se ele realmente fazia parte da linha do tempo dos filmes que foram lançados nos cinemas. Esse tema é meio que um elefante na sala, uma zona cinzenta, sabe? Em teoria, ele faz parte do universo original, mas eu, Gabriel, acredito que o lançamento de A Era do Gelo 6 vai tornar As Aventuras de Buck não canônico. Eu tenho uma convicção bem forte de que a Disney vai fingir que esse filme simplesmente não existe, e deve continuar a história a partir do final de A Era do Gelo 5. E olha, se eles fizerem isso vai ser um baita acerto, porque não tem como levar a sério As Aventuras de Buck. Mas se por acaso decidirem que esse filme é canônico, a Disney vai ter que se virar pra explicar muita coisa mal resolvida por lá. Mas enfim, isso aí é trabalho pros roteiristas, eles que se virem. Mas agora eu quero saber de vocês, me contem aí as perspectivas pra A Era do Gelo: Ponto de Ebulição, beleza? E claro, não esqueçam do like no vídeo e da inscrição no canal. Até a próxima!